Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite, saúde a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Quanto você vale? Qual é o seu valor? Você acha que tem algum valor? Ou você se considera desprezível? Tem muitas pessoas que estão tão desgostosas da vida, que tem momentos até que a gente acha que não vale mais nada, que Deus esqueceu de nós, ou que Deus não existe. Quanto você vale? E essa indagação, acredito que o salmista também tinha em sua mente, no Salmo 8, no verso 4, que eu convido você a me acompanhar na sua Bíblia, o Salmo 8 e o verso 4. Salmo 8, verso 4. Diz assim no Salmo 8 e no verso 4. Ouça muito bem. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Nota-se aqui a preocupação do salmista se sentindo tão pequeno realmente diante de Deus. Que é o homem, o filho do homem, que dele te lembres, que o visites. Quanto você vale? Qual é o seu valor? Você sabe? A pergunta, ela não é sem propósito. Afinal, eu creio que todos nós, em sã consciência, nós reconhecemos a fragilidade e a limitação da pessoa humana. Por esse motivo, Davi, o rei poeta, pergunta aqui no Salmo 8, no verso 4, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Ou seja, que é o ser mortal, para que te preocupes com ele. Deus, em sua magnitude, se preocupar comigo e com você. Não obstante essa indagação do salmista, a Bíblia ela é pródiga em atestar a dignidade e o valor infinito das criaturas humanas. E o mesmo Salmo 8, no verso seguinte, ele assegura. Ele responde que é o homem, diante de Deus não é nada, mas ele ressalta o amor de Deus, o cuidado de Deus tão grande por nós. No Salmo 8, no verso 5, ele diz, e eu repito, fizeste-o, no entanto, apesar de tudo, fizeste-o por um pouco só menor do que Deus. E olha, de glória e de honra o coroaste. Nesse ponto, há algo em comum entre a filosofia e a ciência. Elas estão de mãos dadas com a Bíblia, a filosofia e a ciência, ao colocar o ser humano no topo da criação. Olha, você que tem se menosprezado, que tem se sentido com nenhum valor, eu quero lhe dizer que você é dotado de preeminência sobre as outras criaturas. Vamos ver em Gênesis capítulo 1, verso 28. Gênesis 1, 28. Veja só, eu vou fazer um pequeno passeio pela Bíblia mostrando como nós somos preeminentes diante das demais criaturas. Gênesis 1, no verso 28 diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus
e sobre todo o animal que rasteja na terra. Voltamos para o nosso Salmo, o 8, e agora vamos ler o verso 6. Eu li o 4, li o 5, e agora nós vamos ler o verso 6 do Salmo 8. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe pusestes. Um pouquinho mais adiante, no Salmo 82 e o verso 6, vejam a importância que Deus atribuiu a nós, criaturas humanas. Salmo 82, no verso 6, diz: Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Deuses com D minúsculo, mas sois deuses, todos filhos do Deus Altíssimo. Mateus 6, 26. Eu passei pela Bíblia aqui na noite de ano. Mateus 6, 26 diz assim: Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Quanto você vale, a pergunta, né? Ele responde aqui: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Irmão, você é um ser espiritual. Em Jó 32, verso 8. Jó 32, verso 8. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. O que é que nos faz sábios? O sopro do Todo-Poderoso em nós. Eu acho maravilhoso aquela figura descrita em Gênesis, quando o Senhor, pela palavra, fez todas as coisas, mas o homem, ele fez com as suas próprias mãos. Modelou o barro com suas próprias mãos, e em mais, nele soprou o fôlego da vida. Este sopro que temos em nós, que nos mantém vivos, é o fôlego de Deus. Será que você já não começa a perceber o enorme valor que você tem? Talvez as pessoas olhem para você e te achem desprezível, de pouco ou nenhum valor, mas Deus não iria nos fazer para que fôssemos abominados. Podemos não ter valor, quem sabe, diante até dos nossos próprios olhos, mas não é assim diante dos olhos de Deus. Você tem um valor infinito. 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 20. 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, além de termos sido feitos pelas mãos do Senhor, além de termos em nós o fôlego da vida, que é o sopro do Senhor, Ele ainda pagou um alto preço por nós. Provérbios, capítulo 20, verso 27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. 1 Pedro, capítulo 1, os versos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Eis o quanto nós valemos. Cristo verteu todo o seu sangue por mim e por você. Você ainda continua se achando sem nenhum valor? Voltamos à pergunta, porque com tal valor e características especiais, eu quero lhe dizer que você é um ser muito especial. Você sabe realmente
quanto você vale? Se você não sabe, eu vou lhe responder na palavra. Você vale o amor eterno e infinito de Deus. E uma prova desse amor, conforme nós vimos, é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso, queridos, ocorre no aspecto pessoal. Quer dizer, você é um indivíduo com desejos seus, todos seus. Você pensa, você sente, você decide, você age por si mesmo. Você tem direitos e você tem liberdades individuais. E isso também se estende ao aspecto moral, porque você conhece as regras morais, e quando você as quebra, você precisa sofrer aquele sentimento, talvez estranho, chamado consciência. Saiba, no entanto, que consciência, esta é uma marca do amor de Deus por você. Por isso Ele nos dotou do seu Espírito, que nós chamamos de consciência. E também no fato social, você tem necessidade de uma relação pessoal. Alguém precisa de você e você precisa de alguém. E esta é outra marca de Deus. Você já leu na Bíblia, não é bom que o homem esteja só? O ser humano não pode viver sem relacionamentos. Você vale o amor eterno e infinito de Deus em propósitos. Você precisa de orientação na vida. Deus não nos criou e abandonou no mundo porque sempre deu direção e orientação a indivíduos, a grupos e nações. Razão porque Ele é chamado no Antigo Testamento de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, ou seja, Deus dos patriarcas e Deus do povo de Israel. Por quê? Porque Ele sempre amou as pessoas, e cada um de uma forma individualmente. Nós fomos condicionados, irmãos, por nossa sociedade a pensar que depender de Deus é sinal de fraqueza. Imagine-se que tem sucesso quem vence sem ajuda, tem sucesso quem enfrenta a vida só, quem dispensa a mão de apoio, especialmente de Deus. Esse é um conceito aqui do mundo ocidental onde nós vivemos, porque lá no Oriente é diferente. Lá praticamente todos sentem a dependência do mundo espiritual como parte da vida. Talvez você tenha o terrível sentimento de que é rejeitado pela família. Você tem? Sente isso? Às vezes eu sinto também que eu sou rejeitado pela família. Já senti muitas vezes rejeitado pelos colegas, pelo mundo que me trata mal e às vezes até mesmo por irmãos dentro do Evangelho. Mas eu quero dizer uma coisa: se você tem experimentado, vivenciado esse sentimento, que o mundo te rejeita, que os colegas, que a família te rejeita, Deus não te rejeita. E esse que é o mais importante, Ele não te rejeita. Ele sente e expressa amor por você. É verdade que nós somos pecadores. É verdade que nós queremos viver como se as leis de Deus nada valessem. Mas também, amados, é igualmente verdade o que a Bíblia diz, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, em Romanos 3:23. E vai além, explicando que você é muito especial para Deus. Daí o sentido, pense comigo, de nascer de novo. Irmão, você é tão especial que Deus permite, espiritualmente falando, que você nasça de novo pelo arrependimento e pela fé em Jesus Cristo. Você vale o amor eterno e infinito de Deus e você vale o Filho de Deus. É como diz a palavra santa em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho unigênito por mim e por você. Você acha que não tem valor? Você vale o Filho de Deus. Jesus Cristo, Ele é ao mesmo tempo
um mistério na história humana e uma realidade ao mesmo tempo extraordinária e gloriosa. Jesus, de um lado, ele é o centro da oposição, e por outro lado, ele é objeto de devoção, ele é objeto de adoração, de modo que o que pensamos a seu respeito é que influencia o nosso pensamento e controla as nossas atitudes. Jesus Cristo, irmãos, ele é tão singular em relação a você que a Bíblia diz: a nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. 1 Coríntios capítulo 5, verso 19. E diz ainda que o efeito da fé em Cristo é vida. Ouça o seguinte texto bíblico, está em João capítulo 20 e no verso 31. Estes milagres, ele está dizendo, porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Assim é, que trazendo vida, Jesus, ele é o renovador da imagem de Deus no ser humano. E você é sinal, portanto, de que Deus não o abandonou. Em Jesus, nós vemos o tipo de pessoa que Deus quer que sejamos, pois que Ele é o ideal e Ele é a meta do nosso destino. E assim, o apóstolo Paulo fala do plano original de Deus em Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por isso, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está em Romanos capítulo 8, versículo 1. Por último, você vale a eternidade. Por definição, é muito difícil falar da eternidade. No entanto, pela Bíblia, como se torna fácil e adequado. Observe que você vale a herança da eternidade. Veja o que diz a Bíblia sobre esse tocante assunto em 2 Coríntios capítulo 4, nos versículos 16 ao 18. Por isto, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Você vale a eternidade. E mais adiante, em 2 Coríntios capítulo 5, nos versos do 1 ao 4, nós lemos: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. E o que é a eternidade? Pelo que nós aprendemos na Bíblia, então, nós podemos extrair dois conceitos. Primeiro, a eternidade é estar com Cristo. Ora, de um e outro lado estou constrangido, disse Paulo aos Filipenses, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele manifesta essa vontade de estar com Cristo, porque ele considerava incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Isso quer dizer, queridos, que todas as barreiras serão derrubadas, as frustrações serão passadas,
as dúvidas resolvidas, a solidão, o desencorajamento, tudo isso dará lugar à alegria de estar um dia com Jesus Cristo. Em outro local da Bíblia, Paulo explica em 2 Coríntios 5, verso 8: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Nós somos às vezes tão apegados a esse corpo material, mas o homem espiritual que chega no entendimento, como Paulo chegou, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Se eu perguntasse aqui quem hoje estaria disposto a deixar o corpo e habitar com o Senhor, talvez eu tivesse uma grande surpresa. O pastor Billy Graham conta de um garotinho viajando sozinho de trem. Era um dia muito quente, os passageiros estavam incomodados pelo calor, a paisagem era do deserto do estado do Arizona, nos Estados Unidos. E uma senhora então perguntou ao menininho: você não está, meu filho, cansado dessa viagem tão comprida? O menino sorriu e respondeu: um pouco, mas eu não me incomodo, porque eu sei que o meu pai está me esperando no fim da viagem. E é o que Paulo diz em Filipenses 1:23, que eu li há pouco, já citado anteriormente, porque o nosso Pai nos espera no fim da viagem. E eternidade, o segundo conceito, é ser como Cristo. Esse é um privilégio ainda mais elevado. Não apenas nós recebemos o perdão, mas haverá transformação, mudança, e nós seremos com Cristo. Na primeira carta de João está escrito: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 2. E Paulo acrescenta: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Pois, amado e querido irmão, ouvinte da palavra de Deus, essa herança pode ser sua, porque dignidade e valor para isso você já possui. É uma questão de aceitar ou recusar esta herança eterna. Um certo palestrante, ele impactou uma plateia de mais de 200 pessoas no início de um curso que ele estava ministrando. Ele tirou do bolso uma nota de R$50 e começou a sacudir. Quem quer esta nota de R$50? Quem quer esta nota? Eu vou dar esta nota para uma pessoa aqui esta noite. Quem quer? E várias mãos, evidentemente, se levantaram. Todo mundo queria ganhar uma nota de R$50. Aí ele disse: muito bem, só que antes de eu entregar esta nota, eu vou fazer o seguinte. Amassou bastante a nota e disse: pronto, tá aqui, ó, está toda amassada. Quem ainda quer essa nota? Todo mundo que tinha levantado a mão continuou levantando a mão, queria. Ela estava amassada, mas ainda valia R$50. Aí disse: ah, vocês querem essa nota? Então olha o que eu faço com ela. Jogou no chão e pisoteou bastante na nota de R$50. Ela ficou toda amassada, pisoteada, suja. Ele levantou a nota toda amassada e disse: quem quer esta nota? Todos continuaram com a mão erguida, dizendo que queriam a nota. Por quê? Ela podia estar suja, podia estar amarrotada, podia estar amassada, mas ela, por mais suja, amarrotada e pisoteada que estivesse, ela não perdeu o valor. Não importa o que faça com o dinheiro, ela ainda valerá R$50. Irmãos, eu quero concluir lhe dizendo que muitas vezes nesta vida nós também somos amassados,
somos pisoteados, ficamos imundos, nos sentimos como alguém que não tem nenhum valor, nos sentimos alguém sem importância. Mas eu quero lhe dizer que não importa o que aconteceu e não importa o que acontecerá, você nunca perderá o seu valor aos olhos de Deus. Você sabe quanto vale? O seu valor tem o tamanho do amor de Deus. O seu valor, ele valeu o sacrifício de Jesus Cristo e você vale a eternidade. Irmãos, o preço de nossas vidas não é pelo que nós fizemos, nem pelo que nós sabemos, mas é pelo que nós somos. Você é especial para Deus. Nunca se esqueça disso. Que no ano que estamos entrando daqui a poucos minutos, você se lembre que você tem valor para Deus. Se lembre que Jesus foi dado por Deus para nós, para nos resgatar das trevas, e que nós temos uma eternidade nos esperando na presença do Senhor Jesus. É o meu desejo sincero que nós possamos continuar juntos no ano que está já chegando e que possamos continuar crescendo espiritualmente através da santa e gloriosa Palavra de Deus. Eu convido a igreja para entrar num período de oração, mas eu queria antes, ainda temos alguns minutinhos, eu tinha feito um propósito com o Senhor, que à meia-noite eu entraria recitando o Salmo 23. Porque se até aqui nos ajudou o Senhor, a nossa esperança, pelo valor que nós temos para o Senhor, é que Ele continuará com certeza nos orientando, nos ajudando, do mesmo jeito que nos ajudou até agora. Que possamos todos dizer, com o conhecimento de quem conhece o pastor desse salmo, podemos dizer de todo o nosso coração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ó Senhor, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos nos colocar nos braços do Senhor e passarmos assim de um ano para o outro na presença de Deus. Que Ele esteja abençoando a todos nós, nossos familiares que não puderem estar aqui, nossos irmãos da igreja que por alguma razão também não puderem estar aqui. Alegremos-nos na presença do Senhor, mas que todos nós possamos estar juntos novamente, com mais irmãos ainda, na passagem de 2009 para 2010, 2011, 2012, 2020, quantos anos o Senhor quiser acrescentar à nossa vida. Vamos orar, Senhor? Programa Momentos com Jesus. O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Já nasceu tem que entender, e já venceu, teve direito.
Você precisa acreditar. Você precisa acreditar. E quem é filho é herdeiro. E quem nasceu pra governar, Deus usa até num cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Deus é fiel e verdadeiro. Só o povo de Deus. E já foi fácil. E por enquanto jogada ao canto. Eu prefiro insistir. Quem? Que Jesus. Pra o quê? Pra mudar a sua vida. Você a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Quero gritar o povo de Deus. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro. E quem nasceu é só um tempo. Por quê? E se você disser pra mim e já foi fácil, está quebrado, e por enquanto tá assim, jogada aos cantos, encostado, eu prefiro e insisto em te dizer que Jesus, o nosso Salvador, está aqui para mudar a sua vida. Creia nisso. Você é especial. Quero ver a igreja mais alta. Você é especial. Não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha no coração de Deus. Programa Momentos com Jesus. De Deus. É para o Senhor Jesus. Receba, meu Pai, no nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida.